Fala, pastor Hernandes, como é que vai? Animadíssimo. Tudo certo? As perguntas hoje estão empolgantes, hein? Eu tô vendo as perguntas aqui, né? Como a gente sempre tem no programa Trocando Ideias, tem uma pergunta sobre casamento. O pessoal tem bastante dúvida a respeito de casamento. Pois é. Você sabe que o maior conflito hoje, ontem falando lá em Florianópolis, é a questão de família. É o assunto do dia a dia de todo mundo. Pois é. E a gente tem aqui um aconselhamento, né? A gente tem uma pergunta aqui do Pedro e também tem a Nelly que mandou uma pergunta para nós, uma dúvida sobre seitas e tal, ela não entende muito bem isso, mas a gente vai dar uma revisada aqui, aguarda a gente volta depois da vinheta para a gente conversar com você. É desse jeito. É uma alegria ter você com a gente de novo aqui no Trocando Ideias. Obrigado pela sua presença e pela sua participação. Obrigado, Nelly Nunes, Pedro Henrique, Cláudia de Paula, por terem feito parte do programa de hoje. A gente vai responder as perguntas que vocês nos enviaram. Eu começo então com a participação de Nelly Nunes, que diz o seguinte: eu sou da Igreja Presbiteriana e gostaria de uma explicação mais detalhada sobre igrejas que nós consideramos como seitas, pastor. Eu não entendo muito bem esse assunto. Agradeço por esse programa que tem sido bênção na minha vida. Um abraço, obrigado pela sua participação. Ok, então vamos lá. Existem deficiências doutrinárias e existem aquelas comunidades que são consideradas seitas. O que é uma seita? Quais são as marcas de uma seita? Primeiro, é aquela comunidade que diz o seguinte: a salvação é monopólio nosso. Se você não pertencer à nossa igreja ou à nossa denominação, não tem esperança para você. Então, é aquele grupo sectário que acha que só eles estão certos e todo mundo mais está errado. Segundo, o que é uma seita? É quando se nega verdades essenciais do Evangelho. Por exemplo, alguém diz para você assim: Jesus salva, mas não é só Jesus que salva. Por exemplo, para você ser salvo, você tem que guardar isso, guardar aquilo outro. Você tem que guardar o sábado, você tem que não pode comer isso, você não pode beber aquilo, você não pode isso, aquilo outro. Então, é Jesus mais alguma coisa. Quando a pessoa nega, por exemplo, que o sacrifício de Cristo não foi suficiente. Quando a pessoa nega, por exemplo, que vai ter céu e inferno, nega, por exemplo, as penalidades eternas. Quando verdades que são cláusulas pétreas da teologia são retiradas das Escrituras. Isso é uma seita. Por exemplo, o que seria aquilo que é tolerável? Você pega, por exemplo, a doutrina da segunda vinda de Cristo. Então, tem alguns que são pré-tribulacionistas, tem alguns que são midi-tribulacionistas, tem alguns que são pós-tribulacionistas. Então, alguns acham que Jesus vem antes da tribulação, no meio da tribulação, depois da tribulação, mas isso é flexível. O que não é flexível, que é doutrina, que não pode mexer, a segunda vinda de Cristo. Se a pessoa, não, Jesus não vai voltar, isso não dá para negociar. Os mortos não vão ressuscitar, isso não dá para negociar. Não vai ter céu, não dá para negociar. Não vai ter inferno, isso não dá para negociar. Então, o que é uma seita? É um grupo sectário que acha que tem o monopólio da salvação e que nega verdades essenciais. Agora, há igrejas e igrejas que podem ter deficiências doutrinárias, mas que professam as grandes verdades das Escrituras. Às vezes não tem um claro entendimento dessa verdade, mas a verdade está lá. Então, é deficiência doutrinária, não é seita. É isso? É isso. Muito bom. Pastor Hernandes, nós temos aqui a participação do Pedro Henrique. Ele nos mandou aqui uma situação que ele tem vivido e ele gostaria de um aconselhamento seu. Então eu transmito agora a participação do Pedro. Olá, parabéns, obrigado pelos programas Trocando Ideias. A minha dúvida é a seguinte: meus pais adotivos me trataram com muito amor,
mas eu quis me aproximar da minha mãe biológica. E isso foi uma experiência muito ruim porque sempre tentei me aproximar e tratar dessa pessoa como a minha mãe. Eu me casei e infelizmente ela não se dá com a minha esposa. Eu resolvi então manter distância para preservar a minha família e a minha esposa. Eu estou desobedecendo a Deus ao me afastar da minha mãe biológica, eu estou desonrando pai e mãe. Grato desde já, Deus os abençoe. Obrigado, Pedro. Então, veja bem, tem várias coisas aí que precisam ser levadas em consideração. Me parece que a mãe biológica não o criou. Quem o criou foram os pais adotivos, que o trataram muito bem. Sim. Num dado momento da vida, ele quer conhecer a mãe biológica e a busca, e a encontra. Nada de errado com isso. Mas esta mãe, pelo que eu estou entendendo, não tem um relacionamento saudável com eles, mormente agora com a esposa dele. O papel dele de afastar-se desta mãe para manter o casamento é sensato. É sensato. Até porque a relação pai e mãe está escrito de casamento, está escrito lá em Gênesis 2:24. Por isso, deixa o homem, seu pai e sua mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ou seja, sempre que pai e mãe, e ele está falando aqui de uma mãe biológica, mas que não o criou, e agora está interferindo na relação conjugal dele, passa essa fronteira, esse pai e essa mãe que faz isso, não está agindo corretamente. Porque no momento em que uma pessoa se casa, a principal relação dessa pessoa passa a ser com o seu cônjuge. Cabe aos pais respeitarem isso, ajudarem nisso. Então, sempre que um pai e uma mãe interferem no casamento dos filhos, atrapalham o casamento dos filhos, adoecem o casamento dos filhos, eles estão agindo de forma errada. Cabe a esse filho, então, agir protetoramente, preventivamente, para que essa relação conjugal não venha a ser afetada por essa interferência dos pais. Então, ele está coberto de razão. Coberto de razão. Perfeito, pastor. Nós vamos para a última pergunta de hoje, então, que é da Cláudia de Paula. E ela pergunta, se o casamento é até que a morte os separe, como entender o divórcio e o novo casamento, pastor? Pois é, esse é um assunto, Tiago, que eu acho tão relevante, porque nós vivemos numa sociedade que está totalmente confusa. Primeiro, confusa em relação à questão de gênero. É triste quando você vê uma pessoa dizer que uma criança é que vai escolher se ela vai querer ser homem ou mulher. Bom, ela nasceu uma mulher. Ela foi concebida como homem ou mulher. Isso não é uma escolha, eu não escolho. No momento que eu fui concebido, eu sou um ser masculino. Eu sou um ser masculino. Isso é biológico. Isso é biológico. Então, a sociedade está confusa em relação a gênero. Segundo, a sociedade está confusa em relação ao que é casamento. Porque a base do casamento está lá em Gênesis 2:24. Por isso deixa o homem, seu pai e sua mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Em outras palavras, no projeto de Deus, o casamento é o quê? Heterossexual. Um homem e uma mulher. Ele é monogâmico. É um homem e uma mulher, não um homem e várias mulheres, nem uma mulher e vários homens. Nem a poligenia, nem a poliandria tem razão. E o casamento é monossomático. Ou seja, no momento do casamento, na consumação do casamento, os dois têm legitimidade para a relação íntima dentro do projeto de Deus. Então, a sociedade está confusa quanto a isso. A sociedade está confusa quanto à natureza do casamento e à durabilidade do casamento. Não é até que surge o primeiro fio de cabelo branco, não é até que surge a primeira ruga no rosto, não é até que surge a primeira tensão da relação, é até que a morte os separe. Então, dentro da perspectiva de Deus, o casamento é indissolúvel. Agora, por causa da dureza do coração humano, disse Jesus, que Deus permite o divórcio. Não ordena, permite. Por causa da dureza, por causa da falta de perdão. Agora, quando Deus permite, permite só em duas condições: infidelidade e abandono.
Se o divórcio não foi legítimo dentro desse parâmetro estabelecido por Deus, o segundo casamento vai ser ilegítimo. Porém, se o divórcio foi legítimo, ou seja, por uma dessas duas razões, e não está dizendo que deva se divorciar porque houve a infidelidade. O perdão é melhor do que o divórcio. Mas imagine que não houve a possibilidade, o outro não quer também se reconciliar. Então, essa parte que foi abandonada ou traída está livre para contrair novas núpcias, novo casamento. Então, divórcio legítimo, segundo casamento legítimo, novo casamento legítimo. Divórcio ilegítimo, segundo casamento ou novo casamento ilegítimo. É assim que a coisa funciona. Se a pessoa quiser conhecer um pouco mais, eu tenho um livro sobre esse assunto. Casamento, divórcio e novo casamento, onde eu trato disso com mais vagar, com um pouquinho mais de profundidade. Muito bom, pastor Hernandes. Gostou do Trocando Ideias de hoje? Comenta aqui embaixo, fala, gostei bastante. Não gostou? Pode comentar também. Se você não gostou, a gente aguenta, não tem problema. As críticas ajudam, né, Tiago? Mas deixa o seu like aqui no vídeo, aqui no YouTube, que aí o YouTube começa a mandar esse programa para mais gente assistir, tá bom? Eu passo a palavra agora ao pastor Hernandes, que vai falar sobre a Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Com o maior prazer, Tiago. Bom, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, pastoreada pelo reverendo Arival Dias Casimiro, e eu tenho o prazer de estar lá com ele como pastor colaborador, é uma igreja para você, para sua família. Primeiro, porque é uma igreja bíblica. Segundo, porque é uma igreja missionária. Terceira, porque é uma igreja que cuida de gente, de pessoas. Quarto, porque é uma igreja que tem sido relevante em proclamar o Evangelho no Brasil e no mundo. Então a igreja fica na Avenida Doutora Ruth Cardoso, 6.151, do lado da Ponte Cidade Universitária. Se você mora em São Paulo, venha conhecer a nossa igreja. Se você mora fora de São Paulo, você pode acompanhar toda a nossa programação pelo canal do YouTube da igreja, inclusive se inscrevendo, e pela IPP TV, 24 horas por dia no ar, com rico conteúdo para encorajar, consolar e abençoar o seu coração. Então, aguardamos você. Obrigado, Tiago. Eu que agradeço. Vamos terminar então? Vamos, mas antes eu quero deixar aqui a nossa gratidão, a nossa equipe aqui da Luz para o Caminho em Campinas. Nós temos, eu gosto de falar porque a gente vive aqui numa unidade muito boa. É verdade. E esse programa funciona porque tem todo esse pessoal aqui atrás trabalhando com a gente. Nós temos o Brianês lá em cima na direção e no corte, temos a direção técnica do Jaeder Rodrigues, temos maquiagem a Cris. Na produção a gente tem a Sabrina e a Juliana que voltou hoje, né? De licença maternidade, voltou para a nossa equipe. Temos aqui o Daniel, a Jussi, que faz mídias sociais, o Felipe e o Serjão. Só gente boa. Tem muito mais gente que trabalha aqui, mas esse pessoal é que faz esse programa acontecer e chegar até você, tá bom? É isso, nossa gratidão a você que acompanhou até o finalzinho, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Um abraço, gente. Deus abençoe a todos.